Fala, turma. Estou aqui de novo voltando a falar sobre fábulas, né? Em homenagem ao maior filósofo de todos os tempos, Êxopo, que infelizmente ficou fora dos livros por muito tempo, e por muito tempo foi enganado como se fosse um simples imbecil que produz histórias para criança, e o que não tem nada a ver. Eu vi em outros canais aí alguns filósofos postando alguma filosofia complexa para jovens, sabe? Eu achei erradíssimo. Eu acho que é possível sim que as crianças absorvam ou que possam reaprender, né, ao caminho da filosofia, né, porque toda criança tem essa chama dentro de si, né, do sujeito questionador, né? E Êxopo, contemporâneo de Tales, né, muito anterior a Sócrates, certamente pelo menos 100 anos antes de Sócrates, quando Tales e os pré-socráticos investigavam a origem das coisas, né, uma cosmogonia, né, origem do universo, de uma forma cosmogonia, Êxopo já praticava um tipo de filosofia moral e muito mais que isso, né, do dia a dia, né, já conseguia compilar em seus escritos a sabedoria popular. Então, se existe um filósofo popular, se existe alguém que inaugurou não só as fábulas, mas o folclore, né, conseguiu reunir o que tinha mais de sofisticado no conhecimento popular. E a fábula nada mais do que isso, né? Uma forma de pegar essas frases de efeito, essas frases de teoria e sintetizar e colocar em um texto que possa ser simplificada e gravada de certa forma, né? Assim aconteceu na música e tal, em outras áreas, mas tudo bem. Essa daqui fala do o homem e a serpente. E aí, lógico, né, que cada um tem sua versão para essa serpente, mas é muito comum acontecer o que aconteceu aqui nessa história, lógico, de forma simples, que é o estilo do Êxopo, talvez o fabulista mais simples, o mais compreensível e o mais importante de todos os tempos, além de filósofo, certamente. Então, começa assim, o homem é a serpente. Quem presta socorro aos maus sofre tarde as consequências. Um homem do chão uma cobra, enregelada pela neve, e aqueceu-a junto ao peito. Sua compaixão, porém, lhe foi fatal, pois aquela, logo que se refez, matou de imediato o homem. Aí tem um acréscimo aqui que não compensa, não vou deixar de fora. Mas quem presta socorro aos maus sofre mais tarde as consequências. Essa é a moral da história. Eu vejo em muitos ambientes, é lógico que eu não vou dar detalhes, né, mas eu vou falar de um fato justamente para isso serve as fábulas, né? Não é para ensinar a criancinha, é para trazer um tipo de reflexão das coisas que acontecem no dia a dia, que tem muito a ver com Enquanto os renascentistas e muito mais os iluministas ficavam tentando dar um tipo de verniz de complexidade aplicar esse verniz de complexidade às fábulas, o Êxopo e não só ele, né, La Fontaine e tantos outros, né, o próprio Skovoroda, né, talvez o maior achado de todos os tempos que eu encontrei, né. Acho que tem o Mário Ferreira dos Santos, Catulo da Paixão Cearense, Skovoroda, que é um filósofo, foi um filósofo ucraniano, né, importantíssimo, até culminar no, olha só a decadência, né, em Paulo Coelho, mas que também escreveu sobre, passando por Monteiro Lobato e muitos outros, mas assim, do Brasil, né, Fedro também, né, tantos outros, né, tem
Italo Calvino, da Itália, e muitos outros aí, importantíssimo para a história das fábulas, né? Mas que na verdade tem por trás essa transferência. Então, voltando ao dia a dia, eu conto o seguinte, próximo da realidade. E as fábulas têm isso, né? O fim, uma reflexão. É lógico que quanto mais ela ganhou mais textos e ela se emancipou, né? Como ela perdeu a essência de transmitir a moralidade, né? À medida que o texto foi crescendo, ela virou mais um contar história, virou até mais um conto, né? Se aproximou muito mais do conto, mas é difícil mapear quando aconteceu exatamente essa fusão com conto, ou a transformação da própria fábula em conto, que é a minha maior teoria, assim, a teoria que eu acredito que ela tenha crescido até um certo ponto, de uma forma, um certo ponto pejorativa, no sentido da perda ou perca, talvez, da essência, perda da essência, e também essa transformação, né? E aí surge um novo gênero aí. Porque o conto tem essa ideia de narrativa fantasiosa, né? Folclórica e tal. Então certamente a evolução das fábulas acabou culminando em um novo gênero, mas acabou, de certa forma, também empobrecendo, né, a história das fábulas, né? E o sujeito acabou dando mais ideia para narrativa, para o caminhar da história, né, para o desenrolar da história, desfecho e tal, do que para a própria moral da história, né? Aos poucos se foi perdendo. A princípio ainda tinha um pouco de moral, né? Falas compridas, mas com muita moralidade no fim, e aos poucos ela foi perdendo essa essência, até chegar a um ponto eu acredito que no iluminismo tem aquele ar de você tentar dar uma interpretação própria para cada fábula, né, já bem extensa. Quando chega em La Fontaine, ela já começa a ter esse caminho, né, porque ela vai, no caso é prosa, né, a fábula é escrita em prosa, né. E aí acontece uma ruptura abrupta e ela se transforma. Abrupta não, acredito que tenha sido gradativa. E ela sai da prosa, né? Dessa ficção, desse folclore, dessa fantasia. Ela entra num formato mais aproximado ao verso. Ela começa a ter rimas e tal, começa a ter uma estrutura toda diferente. Mas ao mesmo tempo ela começa também a perder um pouco da sua essência, que é a moralidade. Mas em síntese, um sujeito colaborou com outro, um colaborador assim, dando cesta básica, etc., ajudando com remédios, etc. e tal. E jamais ele poderia pensar que acontecer uma situação onde ele perdeu um objeto, não vou nem citar um objeto para não dar pista do que pode ser. Então, na investigação, poucas pessoas no ambiente, e esse um objeto subtraído, e o último a ser, digamos, suspeito da situação foi um determinado sujeito, e depois foi constatado que ele mesmo havia subtraído o objeto de quem mais o ajudou, seja, com cesta básica, com remédios, com apoio, com moral, com propaganda, né? Às vezes a boa propaganda ajuda a pessoa assim, no ambiente de trabalho, mas foi, como diria em outras palavras, apunhalado, de certa forma, pelas costas por uma cobra. Por uma cobra se assemelha aqui do texto aqui, o homem e a serpente. O homem colocou a cobra gelada no peito, e quando ela voltou ao normal, ela picou, e aí o desfecho, a gente já sabe, é triste isso, mas é o que mais acontece. Então, para fechar, a fábula tem essa abertura, né? Diferente da filosofia complexa, que muitas vezes atrapalha e não ajuda.